Emocionante. Milionário leva faxineira ao tribunal do divórcio e revela escolha surpreendente. Fernando, um milionário paulista de 45 anos, sempre achou que a vida seria um caminho tranquilo após conquistar tudo o que desejava. Mas ao decidir levar Maria, sua esposa faxineira de 36 anos, ao tribunal do divórcio, tudo se transformou em um campo de batalha emocional. Um confronto que ele nunca imaginou. O tribunal, imponente no coração de São Paulo, era um microcosmo da vida que os dois construíram juntos. Ele, nervoso, olhou para Maria entrar na sala, seu uniforme simples reluzindo com a determinação que ele não via há muito tempo. Ela não era apenas a mulher que limpava o chão de sua mansão, era uma mãe, uma companheira, alguém que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando a vida parecia lhe dar as costas. Enquanto Maria se acomodava na cadeira, o clima pesado do tribunal tornava-se ensurdecedor. Um silêncio opressor pairava no ar, e os olhares dos advogados e do juiz refletiam uma expectativa palpável. Maria começou a falar, e suas palavras eram como uma lamparina em uma noite escura. Ela expôs seus sacrifícios, as noites em que trabalhou em 3 empregos para colocar comida na mesa, enquanto Fernando se dedicava aos negócios. Ele sentiu um nó na garganta ao ouvir sua voz firme, e a indignação dentro dele crescia à medida que seu advogado tentava desmerecer sua contribuição. O que era para ser apenas uma dissolução do matrimônio estava se transformando em um cenário de injustiça. Foi quando algo dentro de Fernando quebrou e ele decidiu falar. O coração disparado, com as mãos trêmulas, ele propôs algo inesperado. Um fundo educacional para os filhos, um legado que honraria o sacrifício de Maria. A sala inteira ficou em silêncio, um choque coletivo. O juiz ergueu uma sobrancelha, confuso, e as murmurações começaram. Maria, à beira das lágrimas, percebeu que aquele gesto ia além de um simples ato. Era uma convocação à reflexão sobre justiça, amor e respeito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava conforme Fernando lutava contra seus próprios demônios, confrontando não apenas Maria, mas também a imagem que ele criou de si mesmo ao longo dos anos. A sala estava carregada de emoção, e, em meio ao sofrimento, havia um fio de esperança. Uma nova forma de enxergar um ao outro começava a germinar. O que estavam realmente buscando não era apenas a separação, mas uma compreensão mais profunda do que significa amar e respeitar alguém que foi parte fundamental de suas vidas. Enquanto o juiz se preparava para tomar uma decisão, o silêncio se tornava ainda mais ensurdecedor. Todos na sala sentiram que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Fernando e Maria estavam prestes a descobrir que nem tudo estava perdido, que talvez houvesse um caminho mais forte que os unisse, mesmo após o divórcio. O que será que estava por vir? O juiz, com sua voz grave e autoritária, cortou o silêncio tenso que dominava a sala. Ele olhou para Fernando, então para Maria, e fez uma pausa. Naquele instante, as esperanças e os medos de ambos estavam à flor da pele. A expressão de Maria misturava insegurança e esperança, enquanto Fernando sentiu o peso daquelas palavras que estavam prestes a vir. A decisão do juiz foi uma combinação de compaixão e pragmatismo.
Ele sugeriu que antes de qualquer medida ser tomada, um mediador poderia ajudar o casal a discutir e, quem sabe, encontrar um meio-termo que respeitasse as necessidades de ambos e, acima de tudo, dos filhos. As palavras ecoaram na mente de Fernando como uma melodia antiga. Era uma proposta que ele nunca tinha considerado. Um espaço de diálogo. A ideia de conversar abria uma porta que ele pensou estar completamente fechada. Maria olhou para Fernando, seus olhos refletindo uma mistura de alívio e desconfiança. Será que eles realmente poderiam sentar e conversar? Os anos de ressentimento e tristeza cobravam seu preço, e a ferida era profundamente enraizada. Felizmente, ali, naquele tribunal, um pequeno raio de esperança despontava. Enquanto os dois saíam do tribunal, a atmosfera era diferente. Fernando sentia que, de alguma forma, o ar era mais leve. Ao mesmo tempo, ele estava aterrorizado com a possibilidade de enfrentar o que havia sido feito e, especialmente, o que ainda precisava ser resolvido entre eles. Maria também estava em um turbilhão de emoções. A proposta de Fernando sobre um fundo educacional ainda ecoava em sua cabeça. Ele a surpreendeu com aquele gesto que parecia, a um primeiro olhar, um caminho para a redenção. No caminho de volta para casa, decidiram parar em uma pequena lanchonete que costumavam frequentar nos tempos mais simples de sua vida. O cheiro do café fresco e dos quitutes quentes trouxe lembranças. Sorrisos e conversas que pareciam tão distantes agora dançavam no ar. Diante de um cafezinho, eles começaram a conversar, primeiro sobre coisas triviais, os filhos, a escola, o dia a dia, até que Maria decidiu falar. Fernando, você realmente acha que a gente pode resolver isso, e se não conseguirmos? A vulnerabilidade em sua voz pegou Fernando de surpresa. Ele respirou fundo antes de responder. Eu espero que sim. Eu quero tentar. Este desejo de tentar era um convite ao desconhecido. Ambos sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Havia quebras a serem consertadas e perdões a serem pedidos. Mas no fundo do coração, uma centelha de esperança começava a brilhar. Ao deixarem a lanchonete, um novo desafio se apresentava: a mediação. Podiam ser revelações dolorosas e verdades escondidas, mas ao mesmo tempo havia a chance de reestruturar o que parecia irrevogavelmente perdido. Maria, já com o olhar mais firme, fez uma pergunta que ressoou intensamente. E se a gente começasse a olhar um para o outro como amigos de novo? Fernando sentiu um frio na barriga. Aquela ideia era nova, um despertar. Ele sabia que a jornada seria longa e cheia de percalços, mas pela primeira vez em muito tempo, ele realmente se importava com o futuro que poderiam construir juntos. O olhar de Maria brilhava com um misto de esperança e receio. Com um último olhar para a cidade pulsante de São Paulo, que parecia tão cheia de promessas, Fernando fez uma promessa silenciosa a si mesmo: dar o melhor de si para fazer isso dar certo. Mas seriam eles capazes de enfrentar os fantasmas do passado? A coragem necessária estava à sua espera, e Fernando não sabia ainda se conseguiria. O que mais seria revelado durante a tentativa de cura e reconstrução? O dia da mediação finalmente chegou. Fernando acordou mais cedo que o habitual, sentindo a ansiedade pulsar em seu peito. As horas pareciam se arrastar e ele não conseguia decidir o que vestir. Escolheu uma camisa simples, mas polida, como se cada botão significasse um compromisso com um novo começo. Maria, por sua vez, também lutava contra a insegurança. Olhava-se no espelho e sentia a mistura de medo e determinação em suas feições. A decisão de aceitar a proposta de um mediador parecia um passo monstruoso, mas um necessário. Seria a oportunidade de limpar as feridas que perduravam por tanto tempo. Ao chegarem ao local da mediação, o ambiente era um tanto hospitalar, com mesas retangulares e cadeiras dispostas de maneira a proporcionar privacidade. O mediador,
Uma mulher de olhar gentil que se apresentou como Juliana os recebeu com um sorriso acolhedor. Estou aqui para ajudar vocês a encontrar um caminho que funcione melhor para todos, disse ela, sua voz suave. Fernando e Maria se sentaram. Um respeito silencioso emanava entre eles. Ao redor, a luz difusa do dia entrava pelas janelas, pintando sombras e iluminações que pareciam refletir suas emoções interiores. No entanto, a tensão era palpável. Vamos começar com o que cada um de vocês sente em relação a tudo isso, sugeriu Juliana. Fernando sentiu seu coração disparar. Ele sempre soubera que as palavras tinham poder. Mas agora, naquele momento, o que ele diria poderia mudar tudo. Eu já sinto que falhei, começou Fernando olhando para Maria, a tristeza invadindo seu olhar. Falhei como marido, como pai. Fui egoísta e deixei a dor e o orgulho falarem mais alto que o que realmente importava. Maria, ao ouvir isso, sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos. Era como se uma barreira tivesse sido quebrada e a vulnerabilidade de Fernando tocou seu coração. Eu também falhei, disse, sua voz tremendo. Tentei ser forte, mas também me perdi pelo caminho. A raiva me consumiu. Juliana escutava atenta, mas era nítido que suas palavras já estavam afetando um ao outro. Cada frase despedia-se das sombras do passado e começava a criar um novo cenário. A mediação avançou, e os dois começaram a discutir questões mais específicas sobre a guarda dos filhos e o futuro. Era um processo doloroso, mas a conversa tinha um novo tom. Eles começaram a se ouvir de verdade, e isso abriu espaço para lembranças mais suaves. Lembra daquela viagem que fizemos juntos para a praia? As risadas e as brincadeiras? Fernando perguntou, forçando um sorriso. Maria sorriu de volta, um flash de nostalgia atravessando sua mente. Sim, e como você tentou surfar? Quem diria que você fosse tão desastrado? A leveza da lembrança injetou um pouco de humor na conversa. Mas logo a seriedade do assunto voltou. Quando os filhos foram mencionados, a conversa ficou intensa. Maria expressou suas preocupações sobre como as separações afetariam as crianças. Fernando, por sua vez, se comprometeu a priorizar o bem-estar deles, e gradualmente aquela conexão começou a se fortalecer. A mediação avançava, e uma nova dinâmica foi criada entre eles. Era como se estivessem navegando em um terreno desconhecido, mas que agora parecia, de alguma forma, familiar. Quando a sessão se aproximou do fim, Fernando sentiu um novo peso sobre seus ombros. A ideia de reconstruir a relação com Maria não parecia tão longa e absurda quanto antes. Em vez disso, agora parecia uma tarefa possível, embora exigisse comprometimento e abertura. Gostaria de tentar construir uma amizade de novo. Não é fácil, mas estou disposto, disse ele com sinceridade no olhar. A emoção no ar era forte, e a resposta de Maria foi um silêncio carregado, como se a pressão do momento a deixasse sem palavras. O que aconteceria depois? Como eles reagiriam ao abrir essas feridas de novo? A jornada estava apenas começando, mas as perguntas pairavam como nuvens sobre eles. O que mais se revelaria no caminho para a reconciliação? Fernando saiu do local da mediação sentindo um misto de alívio e temor. O ambiente inicialmente opressor agora parecia um pouco mais leve. Ao contrário das expectativas, a conversa flui e permitiu que partes de seu relacionamento viessem à tona. Mas havia algo no silêncio de Maria que o inquietava. Ele imaginou todas as coisas que ela poderia estar pensando, todas as incertezas que ainda poderiam estar em seu coração. Maria, por sua vez, caminhava lentamente em direção ao carro, os pensamentos turbilhonando em sua mente. As lembranças da infância de seus filhos, seus sorrisos, suas vitórias, tudo isso estava entrelaçado na decisão que estavam tomando. Como seria o futuro deles? Ter pais separados seria um fardo ou uma oportunidade de renovação. O dilema a acompanhava como uma sombra.
No percurso para casa, Maria olhava pela janela. Os rostos dos desconhecidos que passavam, as árvores balançando ao vento e a cidade viva davam uma leveza ao seu interior. Mas a imagem de Fernando tentando reconstruir uma amizade a fazia questionar se realmente poderia confiar nele de novo. Poderia ele realmente mudar e ser o pai que os filhos merecem? Ou seria apenas uma promessa vazia? Quando chegou em casa, encontrou os filhos brincando na sala. O sorriso deles iluminou a escuridão da dúvida no coração de Maria. Ela se agachou, recebeu-os com abraços apertados e foi invadida por um sentimento de renovação. Juntos, eles eram um sinal de esperança. A pequena sessão de mediação havia lhe dado uma ideia. Talvez, se conseguissem, poderiam ser uma família mesmo separados. A ideia de um novo começo começava a brotar. Enquanto isso, Fernando também estava imerso em seus pensamentos. Ele se sentiu cheio de determinação, mas incapaz de imaginar como dar os próximos passos. No fundo do coração, ele sabia que precisava de mais do que promessas. Para ter uma amizade verdadeira com Maria, precisaria mostrar em ações que era digno de sua confiança. Semanas se passaram e Fernando começou a planejar como poderia reconquistar não apenas Maria, mas também a relação que tinha com os filhos. Ele os convidou para um piquenique no parque, algo simples, mas carregado de simbolismo. O convite foi também um chamado para Maria, uma proposta que buscava reforçar a ideia de união familiar, apesar da separação. Maria hesitou, mas algo dentro dela disse que seria uma boa oportunidade para ver Fernando em ação, para perceber se ele realmente estava disposto a mudar. Ela aceitou o convite, mas sua mente estava cheia de expectativa e dúvidas. O desafio seria saber se conseguiria suportar a presença dele e, quem sabe, descobrir um novo jeito de se relacionar. Chegado o dia do piquenique, o sol brilhava intensamente, anunciando um dia promissor. As crianças estavam animadas, correndo e rindo, o que fez Maria relaxar um pouco. Após a refeição, havia um momento de silêncio enquanto as crianças brincavam. Durante uma dessas pausas, Fernando virou-se para Maria e disse: "Eu sei que nosso caminho será difícil, mas estou aqui lutando por vocês. E, acima de tudo, por mim mesmo. Eu quero ser melhor." Maria olhou em seus olhos e, pela primeira vez, sentiu um fio de esperança. Mas logo a insegurança subiu novamente. Seria suficiente só a intenção? E se ele falhasse de novo? O sol começava a se pôr quando Fernando finalmente disse: "Posso te pedir mais uma coisa?" O coração de Maria disparou. O que ele queria agora? Ela respirou fundo, esperando a resposta que poderia mudar tudo mais uma vez. Fernando olhou para Maria, sua expressão tensa. O céu avermelhado refletia a intensidade do momento. Ele engoliu em seco, o coração batendo rápido. "Quero que a gente reflita sobre um futuro juntos. Não como um casal de novo, mas como amigos, realmente comprometidos a cuidar das crianças e a nos respeitar. E se talvez pudéssemos tentar encontrar um jeito de viver essa nova fase em harmonia?" As palavras dele estavam impregnadas de um desejo genuíno, mas Maria se sentiu tomada por um turbilhão de emoções. Ela sabia que esse era um passo importante, mas o medo do fracasso ainda a assombrava. O que aconteceria se essa amizade não fosse suficiente? A ideia da harmonia parecia tão distante, tão frágil. As crianças animadas interromperam os pensamentos de Maria ao correrem para Fernando, chamando-o para brincar. Ele sorriu, abaixando-se para atendê-los, enquanto o olhar de Maria permanecia fixo nele. Era assim que ela o queria ver, presente e feliz. Mas seu coração se apertava ao pensar em tudo o que havia acontecido. Fernando pôde sentir a tensão no ar, mas as risadas dos filhos foram um bálsamo para sua ansiedade. Ele sabia que o caminho seria longo, mas estava determinado a tentar. Durante o piquenique, ele fez questão de incluir os pequenos em tudo, contando histórias e jogando bola, como um pai deveria fazer.
Maria observou a cena. Um misto de alegria e tristeza a invadia. Ver Fernando sendo tão envolvente despertava suas memórias mais doces, mas também reavivava dores do passado. Quase sem querer, ela começou a se lembrar de momentos em que ele prometeu ser diferente e todas as vezes em que isso não se concretizou. Será que ela conseguiria acreditar nas promessas dele novamente? As horas passaram e o piquenique tomou um tom leve, como uma nova esperança. Mas quando os filhos começaram a se cansar, a conversa entre os adultos voltou. Você realmente está disposto a isso, não está? Maria perguntou, tentando decifrar a sinceridade nos olhos dele. Sim, mais do que nunca, Fernando respondeu firmemente. Fiz muitas escolhas erradas e eu quero corrigir isso, pela gente e principalmente por eles. Estou aqui por vocês. Ele não percebeu, mas ao fazer isso, deixou transparecer uma fraqueza. Maria sentiu que havia dedicado um olhar vulnerável e esse lado humano de Fernando, escondido por tanto tempo, começou a tocar seu coração. Mas a dúvida persistia. E se eu te disser que tenho medo? Maria confessou, quebrando um silêncio que se tornara pesado entre eles. É normal ter medo, Maria. Só quero que você saiba que não estou aqui para te pressionar. Quero fazer isso juntos, mas se você precisar de tempo, eu entendo. A humildade nas palavras dele fez Maria reconsiderar o que sentia. Podia ser que a mudança fosse possível, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. A conversa avançava, mas a luz do sol se extinguia lentamente, refletindo a fragilidade daquele momento. Quando os filhos pediram para ir embora, Maria se fulgurou com a ideia de que, ao finalizar o piquenique, talvez encerrasse também um ciclo de incertezas. Fernando percebeu e perguntou, você se sentiria confortável em jantar comigo durante a semana? Sem as crianças, só nós dois. O coração de Maria pareceu parar. Era um convite a um recomeço, mas como poderia decidir? Ela sabia que essa era uma nova chance, mas ao mesmo tempo era um risco. O que ela diria? Ela fechou os olhos por um instante, tentando se conectar com seus sentimentos e o que queriam gritar. Quando abriu os olhos novamente, a queda do dia entregava uma nova sala de incertezas. Maria respirou fundo, sentindo o ar pesado de expectativas e anseios. O convite de Fernando reverberava em sua mente como um eco, uma oportunidade, mas também um dilema. Era like a escolha entre conforto e o desconhecido, um salto que poderia tanto trazer felicidade quanto desilusão. Ao olhar para os filhos, rindo e brincando instintivamente, não conseguiu deixar de sentir um calor dentro do peito. Se a amizade que Fernando propunha realmente fosse sincera, quem sabe poderiam construir uma base sólida para o futuro. Eu preciso pensar, Fernando, disse com a voz trêmula, já prevendo as ondas de insegurança que essa decisão poderia desencadear. A expressão dele mudou, uma mistura de compreensão e alguma frustração, mas mesmo assim, ele assentiu. Claro, sem pressão. Podemos conversar mais tarde, a qualquer momento que você se sentir pronta, respondeu, forçando um sorriso que não poderia esconder totalmente a preocupação. Enquanto caminhavam juntos até o carro, um silêncio desconfortável se instalou. A tensão dissolvia-se no ar fresco da noite, mas as palavras não ditas entre eles dançavam como sombras. Maria olhou para Fernando. Ele parecia mais leve, mas também mais vulnerável. Tinha algo na fragilidade que o tornava mais humano aos olhos dela. Naquela semana, os dias passaram arrastadamente. Maria se viu presa entre a rotina cotidiana e a reflexão sobre o jantar que, para muitos, poderia parecer simples, mas para ela era uma montanha-russa de emoções. Ela olhava os filhos e as lembranças afloravam, trazendo flashes de uma vida que tentou moldar sozinha. Mas também era uma vida que poderia ter o sabor da esperança novamente. No dia do jantar, Maria se arrumou com cuidado. O vestido que escolheu estava guardado há meses, um presente esquecido em meio a outras promessas não cumpridas.
Mas agora ele parecia transmitir uma mensagem de renascimento. Ao se olhar no espelho, viu uma mulher decidida, mas ainda repleta de incertezas. Fernando chegou pontualmente, com um buquê de flores na mão. Os olhos dele brilhavam ao vê-la, e aquele gesto, embora simples, fez Maria sentir uma onda de nostalgia e esperança. Era como se o passado estivesse ali, sussurrando promessas de um futuro diferente. O jantar fluiu entre risadas tímidas e conversas sobre os filhos. Eles exploraram memórias do passado, cada história um pedaço da vida compartilhada que tanto os unia. No entanto, por trás das risadas, Maria percebeu a fragilidade da nova conexão. Seria mesmo possível construir algo novo e verdadeiro a partir das ruínas de um amor que um dia foi belo, mas que tanto sofrimento causou? Enquanto a noite avançava, Maria decidiu colocar na mesa o que realmente importava. Fernando, você tem certeza de que isso é o que você quer? Estamos flertando com o que já não funcionou antes. Eu tenho medo, mas... E você? Ele a encarou, um lampejo de honestidade nos olhos. Eu quero, Maria, quero tentar. Dessa vez eu prometo fazer diferente. O coração dela disparou, mas havia algo ali, uma dúvida silenciosa. Ela não sabia se o que ele oferecia poderia ser verdade. A ideia de risco sempre a aterrorizara, mas talvez a única forma de descobrir era se lançando no abismo. No entanto, antes que pudesse responder, o celular de Fernando vibrou violentamente sobre a mesa. Ele olhou rapidamente e o sorriso sumiu do seu rosto. Desculpe, é trabalho. Preciso atender. Ele se levantou, visivelmente abalado. Maria sentiu um frio na barriga. Algo em sua voz soou sério demais. Enquanto ele se afastava, perguntando sobre um problema urgente, uma sombra de insegurança se estabelecia no coração dela. O que isso significava? Estaria compreendendo certo? Havia algo mais que Fernando não estava compartilhando? Naquele instante, Maria decidiu que precisava saber a verdade. Se estavam realmente prontos para recomeçar, o que estaria escondido por trás das promessas dele? A noite ainda estava longe do fim, e a pergunta que ficou pairando no ar era mais intensa que nunca. Será que Fernando realmente estava preparado para enfrentar os fantasmas do passado e construir esse futuro que tanto desejavam? Maria observou Fernando enquanto ele se afastava, sua silhueta desaparecendo em meio à luz suave do restaurante. O coração dela pulsava, misturando a expectativa com a preocupação crescente. Era como se a escuridão da incerteza estivesse se alastrando lentamente, envolvendo-a em uma nuvem de ansiedade. Ela olhou ao redor, buscando distração. O ambiente estava cheio de casais rindo, brindando e trocando olhares apaixonados. Aqueles jovens felizes pareciam tão distantes daquele momento. Maria forçou um sorriso quando a garçonete se aproximou, mas a tensão em seu peito não cedeu. O celular de Fernando o chamava de volta. O que seria tão urgente? A imagem que ele projetava fazia Maria sentir-se segura. Mas agora havia uma fissura, uma dúvida que não se exauria. Enquanto esperava seu retorno, sua mente vagava para os dias mais simples, quando tudo era mais claro, mais leve. Ela se recordou das noites que passavam conversando sobre sonhos e conquistas, os olhares calorosos e a paixão que se perdia em meio às responsabilidades da vida. A garçonete voltou com sua sobremesa, um doce que antes parecia apetitoso, mas agora era apenas um pedaço de açúcar que a deixava ainda mais inquieta. O que não estava sendo dito era quase percebido ali, na mesa entre os pratos vazios e os copos sem vinho. A pulseira de Fernando reluzia ao fundo. Ele gesticulava com a mão livre e parecia receber instruções em um tom que Maria não conseguia ouvir, mas sentia como uma explosão de desespero.
Ela queria perguntar, interrogar sobre o que poderia ser tão sério, mas as palavras pareciam secar em sua garganta. A imagem de Fernando, um homem que havia escolhido a ambição à sua frente, voltava a assombrá-la. Como ele havia conseguido esta vida de sucesso sem o amor que parecia tanto lhe fazer falta? Finalmente, ele se aproximou novamente. O semblante dele era mais sério do que antes, e uma onda de tristeza passou por seu olhar. Desculpe pela demora. Está tudo bem? Maria perguntou, tentando esconder o quão ansiosa estava. Ele respirou fundo. A equipe está enfrentando um problema com um cliente importante. Precisam de mim para resolver. Uma pausa. Mas não quero deixar que isso estrague nosso momento. Maria seguiu o olhar dele, notando a sinceridade, mas também a distensão nos músculos de seu rosto, a carga de responsabilidades pesando em seus ombros. Fernando, você já foi tão feliz. Estamos aqui. Não deveria ser mais fácil. Ele hesitou, o nervosismo crescendo. É complicado, Maria. A vida profissional se entrelaça com a pessoal. E eu não quero que isso nos afete. Prometi a mim mesmo que faria diferente desta vez. Diferente? Como? Você ainda está levando esse peso e isso nos afeta. As palavras escaparam de sua boca antes que pudesse contê-las. Ela se sentia vulnerável, mas sua verdade precisava ser dita. Fernando a olhou com intensidade e ali, naquele instante, o tempo pareceu desacelerar. E se eu houvesse mudado? E se eu quisesse realmente me dedicar a nós dois? Mas eu não posso deixar a tempestade do trabalho afetar o que estamos tentando reconstruir. Maria sentiu o coração apertar. Ele estava se abrindo e, ao mesmo tempo, um novo muro erguia-se. Mas você está me dizendo que não pode escolher onde querer estar? Nem comigo? O tom de sua voz se elevou. Fernando desviou os olhos, e o silêncio que se seguiu foi penetrante. O que se escondia atrás da superfície de suas promessas? O que ficaria entre eles se ele não conseguisse tirar esse peso do caminho? O medo de mais uma vez se sentir esquecida tomou conta dela. Eu preciso ir ao banheiro, disse Maria abruptamente, levantando-se da mesa. O que ela realmente precisava era de um momento sozinha para pensar. Ela queria crer que eles poderiam superar tudo, mas a dúvida a corroía. Ao se afastar, um olhar cruzou com uma mesa adjacente. Uma conversa sussurrada sobre um divórcio iminente chamou sua atenção. As palavras milionário e faxineira ecoaram em sua mente, fazendo sua respiração acelerar. Um mundo de mudanças repentinas, escolhas que podem quebrar laços ou criar novas conexões. Será que a história dela e de Fernando estava prestes a passar por um divisor de águas? Maria respirou fundo, sentindo a urgência da verdade a chamando. Se a realidade imersa em promessas de amor estava prestes a ser testada, a pergunta fervia dentro dela. Conseguiria ela, finalmente, desvendar o que estava por trás desse jogo perigoso que Fernando e ela estavam jogando? Maria caminhou rapidamente pelo corredor do banheiro, sentindo seu coração disparar. Cada batida ecoava como um tambor em seu peito, e uma mistura de sentimentos a consumia. Raiva, tristeza, confusão. Ela se olhou no espelho e viu seu reflexo com os olhos úmidos. A verdade era que, mesmo com a luz baixa do restaurante, a situação era clara. Fernando estava dividido entre seus deveres e o que eles tinham. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela tentava se recompor. O que era amor quando o outro estava sempre tão distante? Se ele estava tão preocupado em evitar a tempestade do trabalho, não estava percebendo a tempestade que já se formava entre eles. Um nó se formou na garganta de Maria, e ela soltou um suspiro profundo. O que mais ela poderia fazer? Ela amava Fernando, mas a dor dessa espera surda começou a pesar. Depois de algum tempo, Maria decidiu que não poderia mais se esconder.
Enxugou o rosto, deixando para trás a imagem de dúvidas e inseguranças. Ela precisava falar, precisava colocar tudo em pratos limpos. O amor não poderia prosperar em meio ao silêncio. Ao retornar à mesa, encontrou Fernando olhando para o seu celular. O rosto dele agora estava tenso e sério. Uma onda de compaixão atravessou seu corpo novamente. Era difícil vê-lo assim, lutando em duas frentes, o amor e a carreira. Desculpe, eu precisava de um tempo para pensar, ela começou, sua voz mais firme do que antes. Precisamos ser honestos um com o outro, Fernando. A verdade é que eu me sinto deixada de lado. O trabalho, os clientes, tudo isso está entre nós. Ele levantou os olhos, um flash de surpresa cruzou seu rosto. Maria, eu não quero que se sinta assim, mas eu me sinto, e isso me machuca. As palavras saíram em um turbilhão. Você fala sobre mudança, mas suas ações estão me mostrando outra realidade. Você está sempre a um passo de distância e eu não sei quanto tempo mais consigo suportar essa situação. A expressão de Fernando endureceu e a tensão entre eles se intensificou. Eu estou tentando, só que tudo é complicado. Você não sabe o que envolve isso. Não sei? Então me conta. A única coisa que vejo é você fugindo de mim. Maria sentiu a raiva subir. As palavras, enquanto saíam cortantes, mostravam sua vulnerabilidade. Se você precisa de espaço, tudo bem. Mas precisa ser claro, Fernando. E se você optar pela carreira, talvez eu deva considerar outra direção também. O silêncio que se seguiu foi pesado. O ambiente ao redor parecia desaparecer, e o único som que se ouvia era o tamborilar do coração de ambos. Finalmente, depois de uma eternidade, Fernando quebrou o silêncio. Eu não quero que você se sinta assim. Nunca. A verdade é que eu tenho medo de te deixar ir. Então, o que pretende fazer? Maria perguntou, a voz quase um sussurro. Preciso encontrar um jeito de trazer equilíbrio. Não estou disposto a perder você. A sinceridade nos olhos dele a tocou, mas a dúvida ainda persistia. Poderiam eles realmente encontrar esse equilíbrio, ou a vida de Fernando estava destinada a ser uma montanha-russa de compromissos sem espaço para o amor? O olhar dele se suavizou, mas a tensão continuava palpável. O que aconteceria se eles decidissem enfrentar isso juntos? Ou se, ao contrário, essa luta os afastasse ainda mais? Maria respirou fundo, sabendo que as próximas decisões poderiam mudar tudo entre eles. E se a consequência de tudo isso for finalmente a escolha que você nunca se permitiu fazer? O que ela disse ficou pairando no ar, reverberando na atmosfera entre os dois. A pergunta flutuava, e a resposta poderia levar a um abismo ou a um novo caminho. No fundo, Maria sabia que só o tempo diria. Naquela noite, a tensão na mesa era quase palpável. Enquanto Maria olhava para Fernando, seu coração se debatia entre a esperança e a ansiedade. Ele parecia perdido em seus pensamentos, e Maria se perguntava se as palavras que trocavam tinham algum peso real, ou se eram apenas ecos dispersos na memória. Sinceramente, eu quero fazer dar certo, Fernando finalmente falou, quebrando o silêncio que pesava entre eles. Sua voz tremia levemente. Mas não sei se consigo equilibrar tudo isso. O restaurante, o projeto e você. As palavras dele, embora sinceras, soavam como promessas vazias. O medo de perder Maria a cada dia parecia consumir Fernando, mas ela não sabia se isso bastava. Fernando, é como estar em um barco furado. Você pode ter muitas intenções, mas se não consertar o buraco, nunca vai conseguir navegar, disse Maria, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem novamente. Fernando fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar clareza nas profundezas de seus pensamentos. Eu não quero que você sinta que sou uma âncora puxando você para o fundo, respondeu ele, em um tom suave, mas a frustração ainda transparecia.
Então, o que você propõe? Falar sobre nossos planos, sobre o futuro? Que futuro é esse, se eu não sou uma parte central dele? Maria sentia o calor das lágrimas voltando, mas ela precisava se manter firme. Precisava de respostas. Eu preciso de tempo, ele disse, e a declaração ficou pendurada entre eles. Um tempo? Para quê? Para mais uma expectativa não correspondida? A insegurança de Maria cresceu, e uma ideia começou a brotar em sua mente. Talvez esse tempo seja o que você precisa para perceber o que realmente importa, Maria disse, tentando suavizar as palavras, mas a indignação lhe escapou. Se o seu trabalho é mais importante do que isso que temos, então talvez seja hora de eu caminhar por outro caminho. Ele a olhou com uma expressão que Maria não conseguia decifrar. Você está falando sério? Sua voz era quase um sussurro, como se a verdade estivesse prestes a machucá-lo. Eu não quero viver em um limbo, não quero me sentir uma opção entre você e suas obrigações. Maria respondeu, sentindo seu coração acelerar. Era uma jogada arriscada, mas agora ou nunca. E talvez você precise decidir se realmente quer que essa relação permaneça. Eu não posso esperar por você para sempre. O rosto de Fernando se enrugou em dor, e Maria percebeu que a conversa havia tomado um rumo inesperadamente sombrio. Mas, por outro lado, havia uma sensação de alívio. Finalmente, ela estava expressando suas necessidades, seu desejo de ser amada e prioridade. Maria, eu espero que você não confunda minha luta pessoal com a falta de amor por você. O amor é a única coisa que me faz continuar aqui, ele disse, e Maria sentiu o peso de suas palavras. Dentro dela, uma esperança tímida flutuava. Então, podemos recomeçar? Podemos encontrar um caminho que funcione para nós dois? O tom dela agora estava misturado com otimismo, e o coração de Maria dava um pulo. Fernando hesitou. Eu só não sei se estou pronto para essa mudança. É tudo tão intenso. E o que acontece se der errado? E se der certo? Maria lançou a pergunta envolvendo esperança nas palavras. A vida é cheia de riscos, mas não quero me esconder atrás do medo. Eu também não sou perfeita, Fernando, mas estou disposta a tentar. A gente pode fazer isso juntos. O olhar dele flutuou pelo ambiente de maneira reflexiva, como se estivesse considerando cada possibilidade. A resposta estava sobre a mesa, mas ainda não havia uma decisão. Enquanto as luzes ao redor deles começaram a piscar, refletindo o desejo de um novo início, um sentimento de incerteza ainda pairava. Seriam eles corajosos o suficiente para reescrever a história? A pergunta pairou no ar, e o futuro parecia prestes a ser moldado por um único passo. Maria encarou Fernando, esperando por sua resposta, e a expectativa aumentava, como um fio prestes a ser cortado. Fernando respirou fundo, sentindo que aquele momento poderia ser a virada de sua vida. O olhar de Maria, carregado de esperança e vulnerabilidade, o desarmava. Ele enxergava nos olhos dela a sinceridade, a vontade de lutar por algo que parecia perdido. Mas também havia o medo de falhar. A luz estava baixa, mas seu coração pulsava intensamente. Maria, eu quero recomeçar. Quero lutar por você, por nós e principalmente pelos nossos filhos, disse Fernando, firmando os olhos nos dela. Aquele brilho passou a ser um reflexo de um novo entendimento entre eles. Só quero que você saiba que isso não será fácil. Maria respondeu, sentindo uma mistura de alívio e determinação. Há muito que precisa mudar, e eu não posso ser a única a me esforçar. Eu entendo. Prometo fazer o meu melhor. Amanhã mesmo vou conversar com minha equipe sobre como posso equilibrar minha vida privada e profissional de forma saudável. Não quero que a presidência e os negócios me afastem de você e da família. Você é a prioridade agora. Fernando se comprometeu, olhando nos olhos dela com sinceridade.
Uma onda de emoção invadiu Maria naquele instante. Ela se permitiu sorrir, um sorriso que trazia consigo a leveza de um futuro, que apesar das incertezas parecia mais promissor. O peso que havia se instalado entre os dois começava a se dissipar, como uma névoa ao sol da manhã. Eu quero tentar, Fernando, e estou disposta a trabalhar nisso. Mas precisamos ser transparentes um com o outro, sempre. Ela respondeu, a voz suave e firme. Lembrou-se das promessas quebradas e das feridas antigas, mas mesmo assim, a ideia de um novo começo era aconchegante. Após um silêncio tenso, que logo se transformou em um alívio compartilhado, Fernando sugeriu, que tal começarmos a planejar uma viagem em família, algo que possamos fazer juntos e que nos faça reconectar? Um lugar onde podemos nos lembrar de como é estar juntos? Maria ficou surpresa, mas uma emoção quentinha começou a brotar novamente. Isso seria maravilhoso. A última vez que fizemos algo assim foi tão revigorante. Uma pausa que nos leve a ver o mundo juntos de novo. Ele sorriu, visivelmente aliviado por ela ter gostado da ideia. Eu vou me encarregar dos detalhes. Quero que seja especial para todos nós, um tempo para relaxar e nos reconectar. Os olhos de Maria brilharam, e isso foi tudo que Fernando precisava ver. Ele estava disposto a se entregar novamente àquela relação, e talvez, apenas talvez, conseguiria fazer do amor deles a prioridade que merecia. A conversa fluiu para a simplicidade das crianças. O que elas gostariam de fazer? Qual destino seria mais empolgante? Enquanto trocavam ideias, riam de lembranças da infância e, aos poucos, a sensação pesada que havia se instalado entre eles começou a se dissipar. Aquela noite, o jantar se tornou um marco, um tapa nas feridas do passado, dando espaço para esperanças e novas promessas. Fernando e Maria começaram a sonhar juntos novamente, estimulados pela possibilidade de um futuro melhor. Quando o garçom levou a conta, eles se levantaram, as mãos se encontraram, e fluiu um calor que os envolveu. Maria sentiu uma onda de conforto ao perceber que, independentemente do que havia acontecido, ainda havia amor ali. Ao saírem do restaurante, o céu noturno estava claro, cheio de estrelas que pareciam brilhar mais intensamente a cada passo. Então, vamos começar nosso plano de viagem? Fernando perguntou. Vamos! Maria respondeu com entusiasmo, sentindo um gosto doce da possibilidade. E ali, sob um céu estrelado, eles se viraram um para o outro. A jornada tinha começado e eles estavam decididos a enfrentar os desafios juntos, lado a lado, em busca de um amor renovado. Era apenas a primeira página de um novo capítulo. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre este final e, mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante e transformadora. Não perca a chance de ser parte da nossa comunidade, de verdadeiros fãs de histórias emocionais.